dados 1. E às vezes vocês esquecem que essa disciplina é complemento. Aí cai às vezes uma questão que pressupõe que vocês conheçam as coisas básicas e aí vocês são surpreendidos. Então, para isso não acontecer, né, tem esse capítulo de revisão. Então, esse capítulo de revisão tem algumas coisas. O que é tupla mesmo? Número de 2? Tupla. Tupla, a linha ou registro, né? Pessoal, características do SGDB, autocontenção, independência de dados. Lembram disso? Abstração, múltiplas visões. Vale a pena dar uma lida nesse capítulo 1, porque às vezes na prova, olha o que costuma acontecer. Eu coloco lá na prova o seguinte: defina ou escolha o comando que define integridade referencial. Aí alguém me pergunta, mas o que é integridade referencial? Entendeu? Por que é importante dar uma lida nesse capítulo? Esquema, relação, banco de dados, tabela, coisas que vocês já estão acostumados. Você não é AD? Essa apostila está na primeira aula. No primeiro tópico lá tem chave primária ou primary key, chave estrangeira. Isso aqui eu nem vou revisar. Normalização, para que serve a normalização? Eu não vou cobrar normalização não, tá, gente? Mas indiretamente você não sabe o que é normalização, aí você não resolve, por exemplo, um problema lá de mudança de tabela. Qual é o comando que resolve o problema de normalização da tabela tal? Aí pode ser que eu esteja criando um campo, pode ser que eu esteja definindo a chave primária. Tem que saber essas coisinhas para ajudar. Pessoal, o que é metadata mesmo? O que é metadata? Todo mundo lembra. Dá um exemplo de metadata. Alguém falou? Tá bom, pode ler então. Renan, o que é metadata? Vamos ler juntos então. Dados capazes de descrever outros dados. Pessoal, olha, prestem atenção, eu vou tentar fazer uma aula interativa hoje. A participação de vocês é importante, principalmente, tá, para eu perceber como é que vocês estão em conceitos. Olha só que coisa interessante. Eu vou pegar o IB Expert, essa ferramentinha que vocês já estão acostumados. Vou pegar um banco de dados qualquer. Vou pegar agora esse banco de dados Clube. Aqui, Clube Professor, que está pronto. Olha só, o banco de dados. Estou conectado nele. Simplesmente, nesse momento, eu tenho o engine do server funcionando e um client conectado nele. Embora eu não esteja utilizando dois hosts, dois computadores, eu estou utilizando o conceito de cliente-servidor. Servidor realiza todas as operações e o cliente comunica com ele a partir de uma interface. Esse interfaceamento, você tem a interface visual, onde você inputa os comandos, vê os dados, mas existe um outro canal que permite essa conexão. Esse client é composto por uma biblioteca, geralmente uma, duas ou várias DLLs. No caso do Firebird tem um client, qual que é mesmo? fbclient.dll. Sem esta tecnologia, sem esse arquivo físico, eu não consigo me conectar no servidor. A não ser que eu esteja trabalhando com uma linguagem de programação que faz a conexão nativa do banco de dados. Tem jeito de fazer isso? Tem. Se você pegar C++, você pode construir com base na documentação do Firebird, que é aberta, e fazer uma conexão direta no servidor. Você vai ter muito trabalho para respeitar todas as regras, mas você consegue. Então, em geral, você tem
O engine funcionando, que é o servidor, e o client conectando. Não esqueçam dessas coisinhas. E olha só, já que o engine está funcionando e eu estou conectado com o IB Expert, o que vem a ser simplesmente metadata? Metadata é todo e qualquer comando ou informação que permite mapear todo o banco de dados, o conjunto de dados. Eu posso ter metadatas parciais. Qual é a metadata da tabela, ou das tabelas, ou das triggers, ou das procedures? Eu posso ter, mas em geral, veja só, esse recurso do IB Expert é quando eu quero que ele extraia daquele banco de dados onde eu estou conectado todo o metadata. Que, resumindo, gente, é isso aqui, ó. Esse metadata é um conjunto ou um script contendo todos os comandos que, se eu executar naquela tecnologia, nesse caso Firebird, eu vou criar esse banco de dados todinho. Veja, isto é metadata. Ok? Então, metadata nada mais é do que um roteiro que especifica todos os objetos do banco de dados. Por isso que é um conjunto, é meta-informação. É informação a respeito da própria estrutura de dados. Os SGDBs têm metadata, outros bancos de dados não têm. Bom, então está aí o metadata. Salvou agora, todo mundo sabe o que é metadata. Oi? Web. Biblioteca? Hoje está andando nada. Tem backup. Se tiver backup, está salvo. Então vejam só. Esse é o metadata. Olha o que você pode fazer com o metadata. Salve ele no arquivo texto. Geralmente a extensão é SQL. Para abrir com os editores SQL. Você pode compactar e mandar por e-mail para alguém. Essa pessoa vai rodar esse script e vai construir o banco de dados. Então, em geral, quando você tem um banco de dados que não tem dado nenhum, não tem informação, que você quer transportar, é melhor você transportar ele em forma de metadata. Lá no MySQL, por exemplo, você pode utilizar a ferramenta de backup. A ferramenta de backup do MySQL, ela vai exportar o metadata do banco de dados e também os scripts de alimentação do banco. Pessoal, o que é o script de alimentação do banco? São os comandos insert. Então, se você pegar esse banco de dados, vejam só, esse banco de dados desse jeito, simplesmente está vazio, não tem informação lá dentro, só tem as estruturas definidas. Se eu pegar esse banco de dados, escolher um determinado objeto, eu também poderia fazer isso com o banco inteiro, mas suponhamos que eu queira pegar aqui a tabela categorias, vir aqui em data, esses são os dados. Lembra que a gente fez um select nessa tabela? Aí eu quero gerar o metadata agora, ou quero gerar o script para alimentar esse banco de dados. Essa ferramenta aqui já tem um recurso que permite fazer isso, ou seja, que me permite extrair os dados. Então aqui eu tenho um botãozinho de atalho, exportar dados para script. Eu vou exportar esses dados para insert. 4 registros foram exportados. Veja só, a própria ferramenta gerou um script que vai realizar um insert nas tabelas. Nesse caso eu selecionei uma tabela só uma tabela de categorias. Então você consegue transportar um banco de dados ou armazenar um banco de dados inteirinho dentro do bloco de notas. Claro que se ele for muito grande, você vai ter uma limitação para manipular esse arquivo texto, porque vai ser gigantesco. Mas você consegue. Então, este meio, né, de comunicação com os dados, ele segue o roteiro básico definido por ANSI SQL. Só que ele não está 100% ANSI SQL, porque cada tecnologia foi lá e adicionou uma funcionalidade. Esse script aqui provavelmente não funcionará 100% no MySQL, assim como o script do MySQL não funciona 100% no Firebird e por aí vai. Cada tecnologia tem a sua pequena variação. Então a gente já
certa forma, deu uma revisada aí no que seria o metadata. Dicionário de dados. Olha só o dicionário de dados. Definição sobre os elementos de dados, sobre os usuários, objetos que têm acesso, integridade, história de processamento. Pessoal, o dicionário de dados serve principalmente para você ler esse dicionário e identificar para que servem as coisas. A gente cria uma tabela com o nome clientes, pressupõe que essa tabela é para clientes. E se eu criasse com o nome tabela 1, você saberia que é para clientes? Não. Quem é que ia dizer? O dicionário de dados. Então ele, na verdade, tem uma série de instruções para você armazenar. Tem umas regrinhas também, por exemplo, para você representar conjuntos de dados. Você pode usar o arroba para a chave primária. Você pode usar, por exemplo, eu tenho que selecionar, fazer a seleção de um elemento, um conjunto. Você pode usar pipe, inclusive fazer a representação do tipo de caractere usando esse padrão, A até Z. Então quer dizer que serão aceitos caracteres de A até Z. Então o dicionário de dados é basicamente um descritivo, um informativo do que é que cada objeto, para que serve cada objeto. Bom, em linhas gerais, quando você cria um banco de dados, pelo menos coloque para que serve a tabela, para que serve o campo, para que serve o procedimento. Se o campo suporta N valores, por exemplo, campo status, tem o status A, o status I e o status N. Quem vai ser obrigado a adivinhar isso? Você coloca no dicionário de dados essa informação para facilitar a interpretação de quem está lendo esses dados. Isso é extremamente importante. Um banco de dados criado por um profissional que tem dicionário de dados deve ter algum propósito, no mínimo de prejudicar alguém, porque sem dicionário você não entende, você fica perdido. Outro conceito interessante, o catálogo de dados. Lembram aquelas informações que eu mostrei para vocês que constituem metadata? Elas foram lidas de algum lugar, concorda? Elas foram lidas das tabelas que eu criei no banco de dados, tabela categorias, a tabela clientes? Não. Foram lidas de tabelas criadas exclusivamente para armazenar informações a respeito do próprio banco de dados. Resumindo, quando é que eu manipulo o meu catálogo de dados? Quando eu estou usando SQL DDL, Definition Language. Exemplo, create table e uma série de campos vai adicionar registros em alguma tabela que armazena as tabelas e uma tabela que armazena os campos. Então o catálogo de dados é basicamente o repositório que armazena toda a estrutura que você compôs naquele banco de dados. Então, para ficar bem claro aqui, metadata, dicionário de dados e catálogo de dados. São coisas diferentes, coisas importantes, né, para vocês entenderem. Aqui algumas ferramentas. Esse banco de dados, gente, está desde a aula 2, e eu também coloquei na última aula da apostila 1, é o banco de dados de clubes, de associados. Provavelmente vocês vão ter alguma coisa na prova a respeito desse banco de dados. O que vai cair? Pode cair, por exemplo, um select. Mas qual select vai cair? Olha, um select envolvendo uma dessas tabelas. Não, mas escreve aí, só que não dá, né? Ah, mas tem tantos, rapaz. Aí não, mas fala que vai pôr na prova. O que eu vou pôr na prova? É. Eu vou pôr um select na prova lá para dar insert. Ah, é? Sim. Dá mais detalhes, você também Inner join. Você já imaginava a prova de banco de dados 2 sem inner join? Jamais. É isso, Não dá. Se você veio até hoje assim arrastando o inner join, arrastando. Vem arrastando, ele deixa ela pra trás, né? Agora em banco de dados 2 você tem que agarrar e não pode sair. Esse inner join eu tomei conta dele. Inner join. Eu vou revisar inner join para vocês. Tem aqui já um arquivo aberto aqui só para inner join. Então essa tabela, para relembrar, tipo de débito,
atividade que a gente fez na Procedure, config também foi usado na Procedure, o cadastro de sócio, cadastro de cotas. Esse banco de dados é muito pequenininho. Olha só a cota, tem o ID da cota, categoria, validade. Então vai ter select aqui, provavelmente envolvendo essa tabela, para vocês resolverem. Fiquem de olho que no final de cada capítulo tem uma atividade. Eu tenho visto aí que parece que muita gente não está fazendo. Não está fazendo essas atividades. Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Zoom. Pessoal, recapitulando o join. Para que serve o join? Hein, Gabriel? Para que serve o join? Para você falou dos colunas, não está longe. Na verdade, join é uma operação de álgebra linear de junção, certo? Junção. Estou juntando. Em termos assim, linguagem popular, estou juntando os dados. Um exemplo de junção de dados. Olha, eu tenho um cadastro de clientes e tenho um cadastro de contas a receber. Todos os dados, todos os atributos do cliente estão cadastrados na tabela de contas a receber? Não. Então, se a gente olhar o próprio banco de dados de clube, não tem contas a receber lá. Tem o que mesmo? Qual que é a tabela que tem no clube? Débitos. A tabela de débitos tem informação sobre o sócio. Tem, por exemplo, o CPF do sócio na tabela de débito? Não. O que tem na verdade na tabela de débito? O ID, o identificador, origem, é um campo que armazena o ID de quem está devendo. Esse campo tem que ser juntado, associado. Na verdade, essa tabela de débito vai ser associada com a tabela de sócios. Então, a partir do campo origem, eu associo. Para eu fazer essa associação, eu uso o join. Olha um exemplo aí na tela. Select sócio, ID, o identificador do sócio, sócio nome, só que agora não é com a tabela débito, é com a tabela categoria. Como é que eu estou vendo isso aqui? Cotas, aliás. Select from sócios S, né, Jefferson, agora sabe por que você usa apelido. Pessoal, a maior parte dos meus selects vai ter apelido, que é essa letrinha. Isso não é para ficar difícil, é para ficar fácil. Porque senão toda hora que você for citar a tabela, você tem que colocar o nome dela inteiro. Né? Utilizando o apelido, você coloca só o apelido, que pode ser uma letra ou mais, até números também combinados. Então, select D e o nome estão na tabela de sócio, mas eu quero ler um conteúdo que está na tabela de cotas. Então eu fiz o interjoin cotas usando o ID do sócio, aliás, o ID aqui da cota na tabela de sócio, com o ID da cota na tabela de cota. A letrinha C aqui da tabela de cota. Resumindo, join serve para juntar e faz a ligação entre uma tabela e a outra. Olha as regrinhas básicas do join. Se eu quero colocar no join os campos que têm algo em comum, eu vou definir a regrinha do que deve estar em comum na frente do ON. Ou seja, o ON é onde eu vou dizer qual campo de uma tabela tem que ligar com o campo da outra tabela. Agora vem os detalhes, né, gente? Eu posso fazer join sempre de um campo com outro, ou eu posso ter join de dois campos de uma tabela com um campo de outra tabela? Posso ou não posso? Posso. Essa construção é uma expressão, gente. Quando eu uso o sinal de igual, eu falo de equijoin. O equijoin é aquele join que eu tenho esse valor na tabela e esse também. Quando não existir correlação entre as tuplas, elas não serão
exibidas, não serão processadas. Então, esse é o inner join. Outra característica do inner join, eu posso ter vários joins. Então aqui eu tenho um join de sócio com cotas. E se eu quisesse fazer join de cotas com categorias também no mesmo select, é só colocar mais uma linha embaixo e adicionar mais um join. Então eu posso ter join envolvendo 50 tabelas, não tem problema. O que vai acontecer com o resultado desse join? Olha, somente os registros cuja operação que está sendo feita aqui, ó, de junção, satisfazem ao critério. Neste caso só tem 2 campos sendo comparados. Eu poderia colocar outro. Agora eu poderia utilizar um operador não igual a este. Um operador diferente. Concorda? Se eu colocar diferente aqui, eu vou fazer um join também. Só que esse join não vai ser ele que join. Um join especial. Beleza. Agora esses daqui, vocês lembram? Quem que lembra disso? Left join, right join e full join. Left, olha só, retorna todas as linhas do string esquerdo. O que ele está dizendo? String é um fluxo, um conjunto de registros. Então vejam só, se eu estou fazendo join para exibir, olha que interessante isso, pensem comigo. Eu tenho lá um curso de extensão na Facenda. Então tem uma tabelinha curso extensão. Curso extensão pode ser feito ou não, é opcional. Quem quiser faz. Quem tiver tempo faz, quem estiver precisando faz. E vamos imaginar que alguém pede uma relação de todo mundo do 5º período de sistemas em 2013. Então vai colocar lá o ano 2013, a turma 5º período, curso PSI. Vai trazer todo mundo de 2013. Mas eu quero colocar a seguinte informação: se por acaso o aluno fez algum curso de extensão, eu quero que apareça uma coluna, nome do curso. Entenderam isso? Então vai aparecer assim, ó, o nome do aluno. Quantos alunos tem nessa turma? 23 ou 25? 25. Então tem que aparecer 25 registros. Olha só, quando existir o curso, tem que aparecer na frente o curso. Certo? Se não existir, vai aparecer nulo. Então olha só que interessante. Eu estou fazendo join dessa tabela aqui, que é a minha tabela de alunos, e essa aqui que é o meu curso de extensão. Quando existir uma ligação entre as duas tabelas, eu quero que apareça a informação do curso de extensão. No caso aqui seria o nome do curso. Mas olha o que é mais importante na análise do left join. Eu quero que todos os alunos apareçam. Não interessa se ele fez ou não o curso. Então, quando eu estou fazendo o select, considera que eu vou fazer um select. Vou colocar uma lista de campos. Aí eu vou colocar assim, ó, from alunos. Ok? Alunos. Inner. Join. Curso de extensão. Depois vem um on aqui, que a gente, para você saber o que tem nesse on, você tem que conhecer a estrutura da tabela. Nós não vamos falar da estrutura, nós estamos só falando de como ela foi construída, certo? Qual é a relação que existe. Então vejam só, select, os campos que eu quiser, posso colocar campos das duas tabelas, porque quando eu tenho join, eu posso usar os campos das duas tabelas do select.
select from alunos inner join curso de extensão. Olha que interessante, gente. Alunos está do lado esquerdo. Então considere que o comando select ele tem que ser escrito numa linha só. Por que você quebra ele em múltiplas linhas? Para não ficar aquela situação desajeitada que você tem que fazer rolagem com uma linha só. A questão visual. Mas em termos de execução, é uma linha. Então, esse aluno aqui é o left. Porque está do lado esquerdo dessa tabela. Left join, ou seja, faça uma associação que prevalece o lado esquerdo. Por isso que você vai ver os 25 nomes e quando o campo da tabela de curso de extensão tiver relação com a tabela de aluno, vai aparecer o conteúdo. Se não tiver relação, aparece nulo. Esse é o left join. Tranquilão assim. O lado esquerdo tem preferência, sempre aparece. O lado direito vai aparecer nulo, se não tiver nada, e vai aparecer a informação se estiver. Então vamos imaginar que o aluno aqui seja Marcelo, certo? E ele fez o curso de Libras. Beleza? Então vai aparecer Marcelo, Libras. O outro aluno que não fez curso aparece um nulo aqui. Então eu já especifiquei que essa relação dá preferência para todos os registros do lado esquerdo. Mas você colocou inner, então é left. Ah, gente, escrevi errado aqui. Falei left e escrevi inner. Vou corrigir. Left. Agora vamos imaginar que alguém chega e fala assim, olha, eu quero saber todos os cursos que tiver, cursos de extensão. Ok? Então eu quero que todo curso apareça. E do lado esquerdo aparece o aluno. Vocês acham que precisaria dessa situação? No caso de extensão? Daria para fazer isso? Eu tenho um curso de extensão, certo? E eu tenho o aluno. Agora eu queria fazer o seguinte: sempre vai aparecer o curso, mas nem sempre vai aparecer o aluno. Seria cabível nesse cenário? Não. Então isso vocês têm que prestar atenção pelo seguinte: só com o cenário você já consegue abstrair as possibilidades. Se todo curso tem aluno, se eu usar o right join aqui, o que vai ter de diferente? A única coisa que eu posso ter aqui de diferente, ou seja, para aparecer o nome do aluno em branco, é se alguém foi lá na tabela de curso, olha só, foi lá na tabela de curso, aliás, considerando que tem o curso de extensão e o curso de extensão tem o nome do curso e o código do aluno que fez, ou a matrícula dele, alguém apagou o aluno da tabela de aluno, mas não apagou o registro na tabela de curso. Então, de certa forma, você pode utilizar o right join e o left join também para verificar se o seu banco de dados não tem consistência. Olha um exemplo interessante. Alguém te passa uma relação de vendas que foram realizadas nas cidades do sul de Minas. E essa relação de vendas, para saber qual é a cidade, tem um campo lá que é o código da cidade, onde a venda foi realizada. Então são as cidades do sul de Minas que tem que estar ali. Aí acontece o seguinte: alguém te passou um código de uma cidade que não existe na tabela de cidade. Ele lançou, ou não é do sul de Minas, aquela base que você tem é só do sul de Minas, ou é porque ele lançou errado. Em vez de colocar o código de uma cidade que existe, ele colocou o código da cidade que não existe. Pessoal, para isso acontecer, o que está faltando mesmo? Veja, eu tenho um lançamento de vendas. Vamos imaginar que, então, que a tabela de vendas tem o número da venda, a data, o código do cliente
o valor e o município. Esse município seria o código do município. Então alguém foi lá e preencheu essa tabela, pôs o número da venda, pôs a data, pôs o código do cliente, colocou o valor da venda e aqui a gente coloca os municípios dele. Tem uma tabela de municípios. Essa tabela, só de Minas Gerais, tem 856 municípios. Só que, de repente, quando a pessoa foi cadastrar, ela informou o código de um município que emancipou há pouco tempo. E o cadastro que ela tinha na tabela era antigo. Fazia tempo que alguém tinha cadastrado os municípios. E ela olhou no relatório de venda, em vez de estar escrito o nome do município, estava escrito o código já de uma vez, de acordo com a codificação dos Correios. Ela foi lá na tabela e cadastrou, o município é o número tal. Só que a sua tabela de municípios não tinha esse município cadastrado. Tá certo? Aí eu digo para vocês, o que é que faltou nesse cenário? O que poderia ter sido feito lá no metamodelo, ou seja, no metadata, para impedir que essa bobagem acontecesse? O que faltou? Igual leilão, Marcelo. Vai, falta lá, né? Faltou o quê? Falta outra coisa. Integridade. Faltou competência do cara. Então, esse erro seria do usuário, né? Porque o usuário não prestou atenção que não tinha município. Tá, mas alguém poderia ter feito algo antes do usuário para prever esse erro e não deixar que o usuário fizesse a bobagem? Sim. Você personificou um problema agora. Como é que eu vou fazer? E aí? Ué, você faria alguma coisa para resolver? Beleza. Vai vir na prova dele assim, essa eu deixei para você, professor. Não tem registro, é nulo. Então, gente, o que faltou mesmo? Alguém falou integridade diferencial. Beleza. Moisés. Então, Moisés, o que você fazia? Mas ele dá você definir a integridade depois que ele preenchido. Definir a integridade não. Exatamente, nós vamos chegar aí nesse ponto. A revisão é para isso. Pessoal, olha só. Infelizmente o sujeito foi lá e colocou o código de município 930. Ele adicionou esse conteúdo lá, cadastrou. Mas não existe na tabela de município ou município. É quando você chega num campo e diz o seguinte: olha, esse campo será preenchido por valores existentes em tal campo de outra tabela. Tem que existir lá, senão não aceita. Então, se tivesse sido criada uma chave estrangeira na tabela de vendas, estabelecendo relação de integridade entre o campo município e o código de município na tabela de municípios, município seria uma tabela com o código, o nome do município e a unidade de federação. Então, essa aqui é a tabela do município. Se alguém tivesse tomado esse cuidado quando definiu o metamodelo de dados, o usuário não ia conseguir colocar 930. Só que o usuário já fez isso. Não tem jeito, já está feito. E o que é pior, o usuário não fez isso só com uma venda, não. Ele fez com mais ou menos umas 500. Você ficou nervoso com ele, reclamou no departamento pessoal, já mandaram o sujeito embora. Ele foi embora, ele não tem obrigação nenhuma mais, já deram fim no processo dele lá no RH. Você ficou com um problema para resolver. Você agora não quer mais que as pessoas cadastrem municípios com códigos que não existem. A primeira coisa que você deveria fazer é ir lá na tabela do município e colocar todos os municípios lá, correto? Beleza. Mas vamos imaginar o pior.
esse código 930 aqui não existe nem na tabela dos Correios, nem na tabela do IBGE. O sujeito colocou o código 930 e ele não existe, ficou sem classificação. Aí você foi lá para o diretor comercial e falou assim, ó, tem um tanto de venda aí que não sabe qual foi o município. E poderia falar para você assim, coloca tudo no município de Varginha. Pode quantas fazendas foram vendidas lá. É a decisão dele. Ou senão ele falaria para você assim, vai lá, cria no cadastro do município desconhecido, código 0. Então, um update, tudo que não tiver aqui, você coloca 0. Aí sai um relatório município desconhecido. Concorda que isso também é a solução? Pelo menos alguém pode ir lá e corrigir, desde que tenha a informação original que diz qual é o município da venda. Mas uma outra situação menos traumática seria o quê? Você identificar os registros dessa tabela que não estão atendendo a esse critério, que você não quer que o problema ocorra de novo, amanhã você não quer ninguém cadastrando em nada. E se você tentar criar a chave estrangeira, o banco de dados vai falar assim, olha, eu não posso criar essa chave estrangeira porque ela vai violar a integridade a partir do campo tal. Você já vai definir os campos e já te avisa. Geralmente avisa em inglês, mas vai te avisar. Olha, não tem jeito de criar essa integridade diferencial aí não, essa chave estrangeira. Está violando alguma coisa. Aí você então faz o seguinte, olha, que tal a gente extrair esses dados, colocar numa planilhinha do Excel, lá os municípios estão errados, manda para alguém lá que é responsável por preencher essa planilhinha do Excel com os dados corretos, só que amanhã eu já não quero ninguém cadastrando o município errado. E aí é que mora o problema, né? Qual é o select que vai trazer as vendas, ok? Qual é o select que vai trazer as vendas, cujo município não existe na tabela de municípios. Existem N maneiras de fazer isso. Uma delas é usando join. Qual join que a gente pode usar? Olha, se você vai usar left ou right, simplesmente define pelo lado que você colocou a tabela no join. Como você quer buscar as vendas, suponhamos então que você colocou um select para buscar o nome do município e a venda. Ou o número da venda e o município, tanto faz, left ou right join. Vocês concordam que ao utilizar o left join, vejam bem, left join, considerando que o lado esquerdo tem a tabela de vendas, não é essa tabela de vendas, e se eu usei essa tabela como sendo a minha tabela left, concordam que todos os registros de venda vão aparecer? Correto? Todos os números de venda vão aparecer. Mas não vai aparecer nome de município, considerando que no seu select você fez join do município, não vai aparecer o município quando o código dele não existir na tabela do município. O que é que você faz então para saber quais são as vendas que o município está errado? Alguém? O que é que você vai fazer nesse select para descobrir quais são os números de vendas cujo município não existe? Onde a gente vai conseguir resolver isso? Vocês concordam que quando esse select for processado, vai ser semelhante a esse do aluno? Vai aparecer aqui, ó, Marcel Libras, mas aqui vai aparecer, vamos imaginar aqui que apareça o Gabriel. Tem mais alguém com El aqui? E apareceu o... Ok? Eu quero que apareçam somente os alunos que não fizeram o curso. Concorda que é a mesma coisa? Ou eu quero que apareça todas as vendas cujo município não está cadastrado. Entendeu isso? Usando o mesmo conceito em cenários diferentes. O que é que eu vou colocar no select para que apareçam somente as vendas que o município está errado? Ou que não existe na tabela do município? Na hora da expressão, só que não diferente. Quando o município não tem código. Você agora esbarrou numa questão até traumática, às vezes acontece isso na prova, mas é o seguinte: lembram da relação de conjunto?
pertence e não pertence, se você está dizendo que o município tem que ser diferente do município que está aqui, e você usou left, todo registro vai ter um diferente. Por exemplo, o município 1 ou 0 é diferente dos outros. Então você não resolve o problema. Na verdade, você criou N possibilidades. Então não pode ser diferente. Você vai continuar usando o inner do mesmo jeito, left usando igual do mesmo jeito no homem. A diferença, gente, é que você vai adicionar uma condição. Ok? Município. Vou colocar assim, ponto, nome. Snoop. Correto? Lista do mesmo jeito quando o nome do município for nulo. Se ele for nulo, é porque não encontrou. Se tivesse encontrado, não seria nulo. E assim você conseguiu resolver o problema do left join. Do mesmo jeito, você usa right join. A única coisa que muda é o lado. Então, se você quiser exercitar com right join, faz um select from município, right join, vendas. Deu o mesmo resultado. Left, right, portanto, tem o mesmo comportamento, só muda o lado. Ok, gente? Para completar agora, falta o quê? Full join. Você já deve ter imaginado aí qual seria o cenário possível do full join, né? Qual que é? Alguém pode ajudar com um cenário de full join? Gente, olha só o que eu posso colocar na prova. Descreva abaixo um cenário real de utilização de right join ou de left join. Não é mais fácil que ter que escrever o comando SQL? Se você entender o contexto, você pode escrever lá no cenário, tem venda, ou tem curso, e aí imagina o que você quiser. Fiz um cadastro para colocar a rede social de todo mundo. Cadastrei numa tabelinha todas as redes sociais. Na outra tabelinha, cadastrei todas as pessoas que eu conheço. No entanto, algumas pessoas não tinham rede social. E aí eu queria fazer uma relação com o nome das pessoas que estavam em rede social. Cenário que você pode explicar. Mas agora, full join. O bom do full join seria mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma tabela da seguinte forma: movimentação financeira. Legal, Edson. Movimentação financeira. O que você precisa de uma movimentação financeira? O número do lançamento. O que é o número do lançamento da movimentação financeira? Toda vez que você lança alguma informação lá dentro, seja débito, seja crédito, seja para fornecedor, seja para cliente, vai gerar um número sequencial. A gente costuma usar um generator para isso. E aí você criou nessa tabelinha, todo mundo pode criar a tabela do jeito que quiser, né, gente? Com especialização, sem especialização. Você poderia ter o seguinte: code for. Olha só, code for. E um outro campo aqui, code click. E você tem a data, o valor, tá? E o tipo, sendo esse tipo D/C. E aí, se você quiser também, você coloca aqui no histórico. Olha o que tem nessa tabela: o número do lançamento. Se eu estiver fazendo o lançamento que foi feito com a tabela de fornecedor, eu preenchi o campo código de fornecedor. Se eu fiz um lançamento para cliente, eu preenchi o campo de cliente. Obviamente, sempre você vai ter um preenchido e outro nulo. A data do lançamento, o valor, o tipo, que é débito ou crédito. E o histórico do seu lançamento. Aí chega alguém para você e fala o seguinte: olha, ontem eu fiz um lançamento. Não sei se foi para cliente ou se foi para fornecedor,
de R$ 89. E esse lançamento está errado. Eu quero saber se esse lançamento é de cliente ou de fornecedor. Bom, você poderia mandar buscar somente quando o valor fosse igual a 89 e achar o registro. Correto? Seria possível fazer isso também. Mas imaginemos agora uma outra situação. Você vai ter que fazer um relatório com os diversos lançamentos que teve no dia, porque alguém vai conferir com as fichas de crédito ou de débito dos fornecedores e dos clientes. Mais ou menos vai ter que sair assim, ó. Data, valor, tá certo? Tipo e o nome. Para exemplificar, seria o seguinte: dia 8/3, valor 50, tipo débito, e esse débito foi o João. João do Pedro. Dia 8/3, R$30. Ok? Crédito. Bom. Dia 8/3, R$10. Ok, gente? Débito. Agora Pedro. Só que agora eu vou perguntar para vocês: como é que eu faço um select desses? É fácil? Mais ou menos seria o quê? Quantas tabelas estão sendo juntadas, associadas, ligadas, relacionadas? Quantas? Aqui é a movimentação financeira. Isso aqui está ligando com o quê? Com clientes. E essa aqui? Opa! Essa aqui está ligada com clientes. E essa aqui está ligada com fornecedores. Vamos imaginar que essa tabela tem quantidade de campos diferentes, mas pelo menos elas têm sempre código, nome, CNPJ. Esses três atributos as duas tabelas têm. Só que a tabela de clientes, vamos imaginar que a empresa tem um conjunto diferente de dados. Por isso que ela resolveu criar as duas tabelas. É muito comum isso, tá, gente? Muito comum você pegar um banco de dados e ter uma tabela para clientes e uma para fornecedores. A normalização vai sugerir que você crie uma tabela de pessoas, especialize cliente, especialize fornecedor. Nem todo mundo utiliza especialização. E aí você vai encontrar esse cenário: clientes e fornecedores. Maravilha! Essas tabelas têm código, nome, CNPJ. Aí a pessoa que te pediu esse relatório, ela pediu para que aparecesse o CNPJ em lugar do nome. Eu vou trocar aqui, fica mais fácil. E ela quer que apareça o CNPJ. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, CNPJ CLI e o CNPJ FOR. Porque agora fica fácil. Eu faço um select na tabela movimento, join com fornecedor e join com clientes, beleza? Qual desses joins eu devo usar? O full join. Por quê? Só que aí tem um detalhe, gente. Olha só o que acontece se eu usar full. Eu poderia usar left join, considerando que a tabela mais à esquerda vai ser a minha tabela de lançamentos, ou eu poderia usar right join, dependendo de como não tem escrito. O que vocês precisam prestar atenção é no seguinte: se eu utilizar full join, a tabela vai, o resultado desse select, esse string, essa sequência, vai trazer todos os registros
combinação dos dados, pela condição que você colocou no join, ele vai trazer informação. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Se essa tabela é de débito, e você tem débito com o fornecedor, então vai aparecer o CNPJ X. Vou colocar o número do CNPJ aqui, só para ficar mais fácil o meu pouco espaço aqui na tela. E aqui eu tenho Y, CNPJ do meu cliente. E aqui eu tenho o CNPJ X, e aqui vai ser nu, aqui também vai ser nu, e aqui vai ser nu. Só que tem um problema também. Se por acaso eu tenho um cliente cadastrado e esse cliente não tem lançamento, ele também vai aparecer. Então, na tabela de cliente vai aparecer um J aqui e vai vir nu aqui, porque ele não tem lançamento. Então, o full join faz isso. Para evitar que esse registro nu apareça, eu coloco o valor lançamentos, not null. Concorda que eu obriguei a sair todos os lançamentos? E quando for cliente, aparece aqui. Quando for fornecedor, aparece aqui. Consegui. Agora eu posso fazer um relatório e entregar para alguém conferir. A pessoa olha a data, o lançamento e o código fornecedor. Gente, por que alguém ia fazer isso nessa tabela? Porque é o seguinte, alguém no financeiro pega para você e fala assim, ó, eu quero o número do lançamento sequencial. Ou seja, do lançamento tem que aparecer o 1, o 2, o 3, o 4. A pessoa quer ter um espelho de caixa conforme o lançamento foi feito. Você vai ter que fazer esse relacionamento desta forma para sequencializar. Tem jeito de fazer de outras formas? Até tem. Você poderia fazer um select que traz para cliente, um outro select que traz para fornecedor e usar o conceito de union. Alguém daria. Mas esta forma aqui é extremamente eficiente, porque você ainda trata as questões de relacionamento. Então este é o cenário de utilização do full join. Ele traz os registros das tabelas envolvidas. Pessoal, não é a mesma coisa, tá? Que você fazer produto cartesiano. Por quê? Porque neste caso aqui, quando houver relação, os registros vêm juntos. O produto cartesiano combina todos. O join não é a mesma coisa que o produto cartesiano. O produto cartesiano tem um probleminha que caiu na prova 1. Cross join. Cadê o meu exemplo? O cross join ou full join é a mesma coisa. Você também tem que tomar cuidado. Por quê? Se não houver uma relação ali, se você não estabelecer uma relação indexada, você está possibilitando que essa combinação aconteça. Então imagine que na hora que você montar as expressões do ON, você errou todas e executou o cross join ou full join. Meu Deus, você fez processar todas. Você vai gerar um número de registros muito grande. Bom, union. Union. A unir. Você usa para unir os registros de uma tabela com outra. No exemplo aqui, que eu já falei de fornecedor de cliente, ou de pessoa física e de pessoa jurídica, é o que está aqui, selecione o nome da tabela de pessoa física. E selecione também o nome da tabela de pessoa jurídica. Por causa do union, eu vou juntar todos esses registros. Para que serve isso? Alguém chega para você e fala assim, eu quero uma lista de todos os aniversariantes do mês. Não interessa se é funcionário, se é fornecedor ou se é cliente. Você tem que trazer o nome e o e-mail, o telefone e, sei lá, mais alguma informação lá que a pessoa te pediu. Independente de qual tabela que está vindo. Então você pode fazer o select para cada um. Condições do union. O atributo que você colocou aqui tem que ser igual ao outro em termos de domínio. De domínio, tá, gente? Então, por exemplo, aqui eu tenho o select de nome.
E o nome, varchar 40. Esse também tem que ser varchar 40. Se você fizer um union, um campo é do tipo varchar e o outro é do tipo numeric, a hora que você for executar já reclama. Olha, não tem jeito. Como é que eu vou mostrar uma coluna? Pessoal, é tão interessante essa questão do union, que é o seguinte. Quando você encontra alguém que não tem noção de relatório ou não está acostumado a analisar dados, eu não sei se vocês já viram alguns formulários assim. Tem número, tem data e tem escrito textual, na mesma coluna. Tem jeito de analisar isso? Como é que soma? Não tem jeito, porque a hora que chega na letra não dá para somar. Se você for tirar a média, da data, fica complicado. Não tirar a média da data. Se for valor, você tira a média. Então, quando você combina domínios diferentes na mesma coluna, você está bagunçando. Então, é a mesma regrinha que vai para o union. Se você estiver tentando colocar informações distintas na mesma coluna, não use o union. Você pode só utilizar o mesmo tipo. Ah, mas eu preciso que o valor apareça e eu preciso que o nome apareça na mesma coluna. Por incrível que pareça, tem gente que vai pedir isso para você. Vai querer que apareça a data, e se for número vai ter que aparecer o número, e se for texto tem que aparecer o texto. O que você faz? Você faz o cast. Lembra que eu falei do cast, que transforma um tipo em outro tipo? Então eu tenho que transformar o valor que é texto. Ah, texto eu deixo o texto mesmo, não preciso fazer nada. Ah não, agora eu tenho que colocar um valor que é data. Cast, as, varchar, tanto. Então você pode combinar até dados de origens diferentes, mas o importante é que o domínio seja o mesmo. Aquele que não atender, você tem que usar cast para transformar, e os resultados têm que ser juntados. Qual que é a vantagem de você usar o union? Olha, é uma forma fácil de você colocar todos os registros no mesmo conjunto. E, por exemplo, você precisa fazer um select from select para fazer uma totalização. Exemplo, você tem lá uma catraca, um ponto, onde o pessoal passa no plug, passa funcionário, passa titular, sócio e passa prestador de serviço. Está lá na tabela de fornecedores. Todos eles passam ali na catraca. E você quer fazer um relatório para quantificar ou para fazer uma verificação da catraca para ver como foi a movimentação, os intervalos. Então você pode ter que buscar em várias tabelas e colocar em forma de union. E aí você consegue reunir esses dados, como se aquela tabela existisse. Select from select. Moleza isso, né? Faz um select, deixa ele prontinho lá, e depois você começa a historinha de novo. Então vamos pensar nesse exemplo aqui. Esqueçam daqui para cima. Esse select faz o quê? Busca na tabela F1 o campo total, seria a filial 1. E union from a filial 2, mesmo campo. Então, beleza, está buscando o total das duas, vai aparecer aqui tanto. Se você fizer essa situação aqui, quantos registros vão aparecer? A quantidade de... Não, só esse select que vem aqui, gente. Ignore esse de cima. Só esse aqui, ó. Select até o que está dentro do parênteses. Até que se desce. Vão aparecer todos os registros da filial 1, seguidos por todos os registros da filial 2. Tá certo? Só que alguém chegou para você e falou o seguinte: olha, eu quero que você me traga os maiores valores ou as maiores vendas das filiais. Então, considera que você tem uma tabela para cada filial, você vai fazer o union. Está aqui o union all. Está juntando todos os registros da tabela filial 1 e todos os registros da tabela filial 2. Como foram várias vendas, imaginemos então que diversos registros de total vão estar ali dentro. Vão aparecer lá, número 500, número 600, número 800. Só que foi feito um pedido aqui, ó. Order by 1 desk. Eu tenho um campo só. O meu order by é 1. O que significa?
que o order by é o campo total. Que em vez de colocar o nome do campo, eu coloquei um para fazer referência ao primeiro campo do select. Desc é descendente. Resumindo, eu juntei os dois select que traz o total da filial 1 com o total da filial 2 e ordenei pelo maior valor, ou seja, descendente. Por quê? Desse resultado, que não importa se é da filial 1 ou da filial 2, eu quero os 10 primeiros. Mas na verdade eu não quero os 10 primeiros. Eu quero a média dos 10 primeiros. Porque o AVG é uma função de agregação que traz a média. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Esse select tem first para escolher os 10 primeiros registros, que eu também poderia usar no finalzinho a expressão rounds, teria o mesmo efeito. Então posso usar first no começo, depois da palavra select, ou posso usar rounds no final. E outra coisa, eu tenho também função de agregação de média, está calculando a média aritmética, desse campo aqui. Olha que interessante, gente. Está vendo que esse select aqui, que começou dentro do parênteses, ele tem um S, NF, eu estou fazendo o select do total da filial 1, total da filial 2, juntando todos, dando nome a isso tudo de NF, e agora no conjunto que compõe a NF, eu estou fazendo um select first. Por isso que agora eu utilizei NF com o total, para dizer que eu quero o mesmo campo total, mas eu quero somente a média, ou seja, vai devolver, né, a média desse registro. E aí tem mais uma questão, né, gente? O que mais está acontecendo aqui? Eu estou utilizando a função de agregação e não tem group by. Por que não tem group by aqui, Marcelo? Cristiano, por que não tem? Oi? Por que não tem group by, mesmo tendo essa função AVG? Por quê? Eu só vou usar group by quando pelo menos um campo do meu select não tem a função de agregação. Exemplo, select, nome do estado, vírgula, count. Se eu não colocar group by, ele não vai saber se esse count é para contar todos, ele precisa contar para cada estado. Então, se você disser que o group by é pelo nome do estado, ele agrupa. Então, se você estiver tratando uma quantidade de municípios, por exemplo, você vai ter cada estado e a quantidade, o count, a contagem de cada um dos registros para o respectivo campo que você agrupou. Então, você só não vai ter group by usando função de agregação quando você não tem campo sem função de agregação. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum campo de função de agregação, não precisa agrupar. Não precisa agrupar. Pessoal, então aqui tem o first que eu já expliquei. O skip é bobagem, é só você colocar skip que pula determinado número de registro. Select asterisco from municípios, order by nome. Então todos os municípios começam com A, vem primeiro. Arantina, o que mais? Andrelândia, Aiuruoca. Aí você coloca o seguinte: eu quero pular os 10 primeiros. First 10, skip 5. Se eu falei que eu queria pular os 10 primeiros, skip 10. Ele vai pular aqueles registros e vai continuar no próximo da sequência. Rounds é a mesma coisa que first. Tá? Está aqui o exemplo. Rounds. Concatenação. Como é que eu junto um campo com outro campo? É muito comum você projetar bancos de dados, principalmente quando você estiver desenvolvendo um cadastro de uso internacional. Isso é questão de multilíngua, e aí você tem questões regionais, como por exemplo, nos Estados Unidos é bem comum as pessoas tratarem as outras pelo último nome. Então você coloca lá, select from customer, select last name from customer. Então quer dizer, aí você está fazendo um relatório para alguém
que vai ler esse relatório em português. E aí ele não vai querer mais o último nome, ele não quer que apareça Silva, Oliveira, ele quer que apareça o primeiro nome da pessoa, first name. Então, normalmente quando você faz um cadastro internacional, você separa os nomes, first name, middle name, last name. Você separa o cadastro. Colocando desta forma, olha o que você pode fazer. Usando uma função IIF, você pode testar se aquele relatório é para sair na linguagem nativa, por exemplo, português Brasil, aí aparece no relatório. Você entra lá no site, pede uma relação, sai todo mundo conforme a nomenclatura do Brasil. Primeiro nome, nome do meio, último nome. Se você entrar com um perfil em inglês, ele traz o último nome, né? Às vezes usa vírgula ou não, e a sequência de nome. Nome do meio e nome final. Ou, desculpa, o primeiro nome. Então quer dizer, esta construção, quando alguém pedir, eu quero o nome completo, não importa, eu quero que você traga o nome inteiro da pessoa. Você vai colocar o nome mais o sobrenome. Então, para juntar dois conteúdos, você usa esse operador aqui, ó. Tem um espacinho que foi juntado também, senão gruda. Sai esse nome emendado nesse. Então, seleciona o nome, concatenado com um espaço, concatenado com o sobrenome, pronto, clientes. O ideal aqui seria logo na frente você colocar um S e dizer assim, ó, nome cliente. Então você definiu o nome do campo. Se você não fizer isso, vai aparecer lá concatenation 1. Pessoal, valeu, foi interessante esse tipo de revisão? Create index, criando índice. T cliente IDX é o nome do índice. On T clientes, nome. Ou seja, T clientes é a minha tabela. Outra coisa, criou o índice. Quero apagar o índice. Drop index do nome do índice. Agora a grande questão, gente, lógico que eu não vou preocupar com isso aqui. Eu não vou preocupar com isso. Como é que eu crio o índice no Firebird? Vai lá no Google e digita assim, criar índice com o Firebird. Aparece. Agora a questão é a seguinte: será que eu devo criar índice na minha tabela tal? Pergunta para o Google. E você te responde. E direciona para um livro lá do Elon Musk, CJ Date. Aí você lê lá umas 5, 6 horas e você descobre. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que é o objetivo da prova. Vocês sabem criar índice, ou seja, quando deve ser criado o índice, os tipos de índices que são possíveis de serem criados, quando os índices são utilizados, é isso que interessa como essência. Então, o desafio que vocês vão ter na prova de índice é o seguinte: eu vou dar um cenário e vou perguntar para vocês quais campos você tem que criar o índice. Ou eu poderia dizer o seguinte: foram criados os respectivos índices para a estrutura de dados. Qual desses índices você julga desnecessário? Tá? Então, só para vocês entenderem, às vezes você vai, agora já decorei como é que cria um índice, estou prontinho para a prova de índices. Não, não está. É quando vocês usam. Isso é que é importante. Por isso que a gente teve uma aula e eu passei a atividade para vocês. Criarem os índices, né, na tabela, aliás, no sistema de clube. Ok? Criaram, discutiram, viram. Isso aqui é importante. A gente teve aquela prática também de criação de índice. No finalzinho lá do roteiro 8, eu pedi para vocês enviarem um EAD. Você não perguntou para a gente saber se estava certo ou não? Tá, dá um retorno sobre cada resposta que vocês mandaram. Então, eu posso fazer o seguinte: eu vou trazer para a quinta as 3 respostas e vou trabalhar com forma de gabarito aqui. Pelos que eu vi, eu me lembro de ter visto uns 8 ou 9. Quando eu fui ver, muita gente não tinha mandado. A maior maioria estava acertando com quais são os índices que tinham criado. Tudo igual também. Bom, aí complica. Esse grupo da fala.
Pessoal, olha só as funções. Existem diversas funções do Firebird. Tem algumas funções aí que vocês precisam saber usar. Essa função aqui é tão legal, que o Alice é o seguinte. Lembra que eu fiz um select com o CNPJ? Para mostrar o CNPJ do cliente, CNPJ do fornecedor? Ora vai ser nulo, ou do cliente ou do fornecedor. Eu poderia colocar o seguinte, olha. Na hora que eu for colocar ali, eu especifico Alice, tá? Vou colocar aqui o cliente c.cnpj, vírgula, fornecedor.cnpj. Olha que interessante essa função. Se este campo for nulo, pega o valor deste. Para você utilizar essa função aqui, é muito mais fácil que ter que usar a função if. A função if é o seguinte, quero fazer a mesma coisa. If c.cnpj is null, ou seja, se ele é nulo, então você imprime fornecedor.cnpj. Caso contrário, você imprime cliente.cnpj. Então, para o mesmo propósito, eu posso usar as duas. Esta aqui, a escrita ficou mais complicada um pouquinho. Esta escrita de if aqui, vocês estão acostumados, todas as linguagens têm. Nunca vi linguagem que não tivesse uma forma de usar if. Só que esse if é diferente do if convencional que você escreve lá na estrutura de repetição. Porque aquele if, você tem diversas linhas. If, if, você começa o if, coloca o comando da linha de baixo. Experimenta colocar numa linha só também vai funcionar. Mas o importante é o seguinte, o if é separado por vírgula ou por ponto e vírgula na hora de você convencionar o parâmetro. Então esse if é o if que você usa no Excel. Por exemplo, você quer colocar um valor no Excel. Se a célula tal tem um valor, vai exibir tal valor. Se o valor for diferente, vai exibir outro. Então lá no Excel, em português, você vai colocar C mesmo. C, então você vai colocar assim, igual C, aí você coloca uma expressão, ponto e vírgula, o valor 1, ponto e vírgula, o valor 2. Tem no Excel. Do mesmo jeito que tem no Excel, tem no Firebird. Só que aqui escreve if, só a escrita da função que mudou. Este cenário dessa função, usando esta, ficou muito mais fácil. Com a Alice, já traz o campo. Se este estiver nulo, traz o valor desse. Se esse também estiver nulo, vem nulo. Agora, você pode colocar um coalice dentro de outro. Fica muito mais fácil de escrever que esse aqui. Então, este cenário é utilizado essa função. Agora, como que eu vou cobrar todas as funções? Eu vou cobrar de você só as funções que a gente viu. Ah não, professor, qual eu estou tendo partida? Ó, a não ser aí, se a prova for, por exemplo, de consulta, eu já posso usar qualquer uma. Se a prova for sem consulta, eu vou usar só a que a gente praticou. Não, professor, eu estou brincando, professor. É de consulta, o senhor só usa as que a gente praticou? Consulta vai ser as duas material ou as 3 coisas de cola só? É 5, né? Se vocês forem fazer a prova de consulta, vocês podem consultar a apostila E o colega? e os artigos que eu disponibilizei. Mais ou menos isso está aqui, viu, gente? Mais ou menos, não estou dizendo que é tudo bem. Vai consultar o professor também? Olha o grupo aí. Pode o professor. Não, Márcio não. Ele está aplicando não. Pode consultar o professor de metodologia da pesquisa científica. O senhor vai negar tudo no aluno, senhor então, professor. Oi? O senhor vai negar tudo no aluno, senhor então, na prova. Então, depende do que você chama de ajuda. É ajuda não. Postinhos e artigos. Gente, eu faço o seguinte, se vocês quiserem depois, pego tudo que vai ser material de prova lá, clica aqui, download do conteúdo total. Alô, professor, melhor professor mesmo. Super ultra total conteúdo de banco de dados. Você baixa, tem todos. 500 coisas que eu me chacar, eu tenho casado. Então, por isso que às vezes eu não quero colocar lá, porque dá a sensação que é muita coisa, né?
Mas no caso do banco de dados são artigos. No caso de rede, eu vou fazer isso. A rede tem muita apresentação de PowerPoint. Então, a apresentação de PowerPoint tem uma que gasta, que o tamanho de tela, só vou mostrar, capítulo 2. Aí o pessoal chega e manda assim, professor, o conteúdo tem 489 páginas. Não, mas 123 são só intervalos. Sobrou só cerca de 300 páginas. Ah, vou ter ajuda, uns 3 professores me ajudaram no cartão. Pessoal, então isso aqui é o seguinte, eu coloquei no EAD só para vocês saberem que eu coloquei aqui para mostrar. Tem um artigo informando como é que você usa o IDE, como é que baixa, instala, registra o banco. Coisa bem básica mesmo. Oi? Não, não vai cair na prova, mas na hora que você for estudar, na hora que você for estudar, tá certo. Esse artigo ajuda também, porque tem select aí, ó. Faz tempo que eu coloquei no EAD. Eu tenho esse comando que eu coloquei para vocês lá, ó. Lembra que vocês estudaram em banco de dados 1? É uma revisão de SQL, talvez. Importante para quem não está ainda se lembrando de todos. Esse aqui é o banco de criação do clube. Pessoal, quem não criou o banco do clube, porque não deu tempo, não estava no EAD, não tive tempo, façam isso antes da prova. Ter criado esse banco vai ajudar você sensivelmente a resolver questões da prova. Não quer dizer necessariamente que eu vou trabalhar com a mesma estrutura. Por exemplo, em vez da tabela de débito, eu posso ter a tabela pagamento. Mas o raciocínio que você utilizou para manipular esse banco é o mesmo. Então não esqueçam de criar esse banco. Tem aqui tudo, até o dicionário de dados, olha só. Que isso? Não, a organização externa. Pessoal, essa resposta aqui ó, é do último que vocês fizeram. Eu vou fazer a chamada agora. A ideia era até revisar, mas a gente pode terminar de revisar aqui.